Olá, pessoal. Me chamo Luciana Oliveira. Eu sou autora de romances, advogada e uma estudiosa apaixonada por este livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Da minha leitura intensa do livro da doutora Clarissa, inclusive já saiu esse conto que se chama Sororidade, que é muito baseado nos ensinamentos que eu absorvi aqui deste livro. E eu estou montando um grupo na cidade de Itapetininga, São Paulo, aqui no interior onde eu moro, mas que também tem aí uma parte online de mulheres que estão reunidas para estudar esse livro, essa obra, para trocar esse conhecimento, discutir a respeito do que é Mulheres que Correm com os Lobos, de como ele pode ser uma literatura que abrange não só o feminino, a busca do autoconhecimento, a psicologia, mas como também pode ser uma literatura de união para as mulheres e de troca, né? Então, assim, no primeiro encontro nosso, que foi no dia 26 de janeiro, a gente teve uma parte online, uma parte presencial, onde eu falei um pouco sobre a introdução, o que é o livro, quem é a doutora Clarissa. E aí, como teve gente que não conseguiu participar daquele encontro, eu resolvi gravar esse vídeo para que todo mundo fique por dentro aí dessa introdução e a gente possa seguir o nosso ciclo de estudos que dará o próximo encontro nessa semana, tá? No dia 9 de fevereiro. Então vamos lá. Primeiro encontro, a gente fala sobre a introdução. Já na introdução do livro, a doutora Clarissa, ela é super marcante, ela diz a que veio, né? E aí você me pergunta, quem é a doutora Clarissa Pinkola Stess? Ela é, acho que uma septagenária hoje já, então assim, ela é uma psicóloga especializada em trauma, uma psicóloga junguiana. Ela é também uma poetisa premiada e ela é autora, né, dentre outros livros deste best-seller aqui, né, dessa edição de capa dura que é mais lindona, que foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 1991. Então, assim, tem mais de 3 décadas que esse livro tá por aí, levando as mulheres a refletir sobre o arquétipo da mulher selvagem. E aí, assim, não é um livro simples, é um calhamaço, né? Vocês podem ver, ele é muito grande, tem 14 capítulos, mais a introdução. E ele levanta questões. Então, assim, não espere que a leitura de Mulheres que Correm com os Lobos seja uma maratona, assim como também não espere que ela responda todas as questões que vão aparecer na sua cabeça. Não vai ser imediato, né? Como diz a minha mentora, de um curso que eu fiz, toda vez que a gente tenta achar respostas imediatas para questões de décadas, a gente perde. Então, a proposta é refletir. Claro, chegar a algumas conclusões também, mas acima de tudo, pensar, né? Pensar na nossa vida. E aí, o que é o estudo do feminino? Muito se diz, a gente é sagrado feminino. O que é o sagrado feminino? Então, a gente tem dualidades dentro do ser humano. Todo mundo tem um lado masculino e um lado feminino. Aqui, a gente vai estar discutindo muito esse lado feminino, que é o lado lua, que é o lado yin, do yin yang também, né? Na cultura oriental, a gente já tem bastante tempo esses estudos a respeito dessa dualidade que existe no ser humano. Então, assim, para muitos, esse lado feminino, esse lado dual, é o lado sombra, da morte, escuridão, do silêncio, do cuidar, do sentir, do descansar, é considerado uma força feminina dentro de cada um, homem ou mulher. E o lado yang, o lado do sol, é considerado essa força masculina dentro do ser humano. Então, esse lado é o lado do dia, é o lado do fazer, do comunicar, do liderar. Então, assim, nós temos ambos esses lados dentro da gente. E aí, o que acontece? Na nossa sociedade moderna, não só moderna, né? Mas a gente tem aí há séculos o desmantelamento da cultura matriarcal em desfavor, né? O patriarcalismo ele vem em desfavor da cultura matriarcal. Então, aqui, o socialmente é masculinizado no mundo. E aí a gente para estudar o feminino como um mergulho mesmo, para entender, né? Para nos entender como ser humano e também para refletir nessa sociedade, para que a gente consiga aí mudar alguns paradigmas e construir um mundo melhor. Então, assim, já na introdução do livro Mulheres Correm com os Lobos, a doutora Clarice, ela dá 67 sintomas. O que acontece com a gente quando a gente tá com o nosso feminino ferido? Então, assim, eu não vou ler os 67 sintomas aqui pra vocês, eu posso até fazer um post depois a respeito, já tem algumas coisas aí. Na apostilinha que eu fiz a introdução do nosso estudo também tem alguns sintomas lá. Mas o que resume tudo isso é a fadiga, o estresse, o esvaziamento da criatividade. Isso acontece quando o nosso feminino tá totalmente ferido. A gente não consegue ir em diante, a gente não consegue dar vazão para esse desejo de criar, de parir projetos, pessoas, arte, enfim. É muito difícil lidar com isso quando o nosso feminino está ferido. Então ela diz na introdução o seguinte: a mulher moderna ela é um borrão de atividades. Os seus ciclos naturais foram transformados artificialmente para agradar os outros. A velha sabedoria não mais se manifesta e a psicologia tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa e profunda. Então, a gente aguçar esse lado feminino, entender, refletir a respeito dele, nos traz aí a possibilidade de ser criativas, de exercitar os nossos talentos, ser criadoras, o que é mais importante ainda, né? Que a criatividade ela saia do nosso mundo das ideias, do nosso querer e vire mesmo agir. Então, quando a gente cura o nosso feminino, a gente recorre aos poderes da intuição. Não julgamos outras mulheres, mantemos o máximo de consciência possível. Nós praticamos a flexibilidade, acessamos o mundo inconsciente, respeitamos a nossa ciclicidade. Ao contrário do que o patriarcalismo diz, a vida não é assim. A vida é assim. São ciclos naturais de vida, morte e vida. Projetos que, às vezes, energias que às vezes se movem para determinados projetos, às vezes estão lá em cima, às vezes estão lá embaixo e tudo bem, é isso mesmo. Nós buscamos a cura pela natureza. Então, eu já estou virando aqui a mulher das plantas, e é bem comum que quando a gente começa a estudar sobre o feminino, a gente cria esse amor pela natureza, a gente queira esse contato com o chão, queira estar em lugares com plantas. Então, isso é bem comum. Não se surpreende se vocês virarem a velha ou a nova das plantas, tá? É normal. Nós cuidamos do outro com base no amor e respeito. Falamos e agimos em defesa própria. Nós nos permitimos ser cuidadas, né? Porque é muito característica do lado yin, do lado lua, cuidar. Mas qual é o momento que a mulher se permite ser cuidada? Quando ela tá com o seu feminino curado, ela se permite sim.
Ela delimita territórios, ela pede ajuda quando precisa. Cadê aquela mulher yang, né? Você já deve ter ouvido essa expressão. É a mulher fazer, 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 fazer. E aí ela tá pendendo demais, tá sem o equilíbrio, né? Nós amamos o nosso próprio corpo, ocupando com segurança, independente dos nossos dons e das nossas limitações. Nós vivemos a nossa sexualidade. Estão aí os livros hot pra dizer, né, que isso é saudável, isso é legal. Ó, eu tenho os meus aqui, ó. Depois eu mostro eles pra vocês. Nós descansamos sem culpa. Nós temos um hobby, ou seja, temos tempo pra nós. E nós encontramos a nossa matilha. Então, assim, tudo isso acontece na vida da gente quando o nosso feminino está curado ou está em processo de ser curado. E os primeiros passos desse processo, para mim, Luciana, e também para muitas mulheres que eu já conheci, foi o estudo do Mulheres Correm com os Lobos. Então é por isso que esse é o livro, assim, fundamental, eu acho. E pode ser o livro inicial também numa caminhada aí de descoberta de cura do feminino, de autoconhecimento. Para qualquer pessoa, não só para as mulheres, mas, claro, para qualquer pessoa. Então, assim, quando a gente vê Mulheres Correm com os Lobos, logo na capa tá escrito o seguinte: mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. E a gente escuta essa expressão arquétipo. O que é arquétipo? Aí você vai no Google, pesquisa lá. Aparece rapidinho os 2 arquétipos de Jung, usados pelo marketing, porque tem o arquétipo do herói, da cuidador, do inocente, não sei o quê. Aí a cabeça da gente vai, né? Ué, o que isso tem a ver? E aí a gente tem o seguinte, que arquétipo é o primeiro modelo de alguma coisa. São ideias e símbolos que estão tão enraizados no nosso inconsciente coletivo, que determinam, aí de forma consciente ou não, o que sentimos quando vemos, ouvimos ou percebemos algo. Então aí, a gente entra nessa questão do inconsciente coletivo, bem junguiana, e fala que isso é consciente ou não. Porque às vezes as ideias elas estão dentro da gente, a gente não tomou isso, não racionalizou isso, né? Então, você ouve falar uma coisa, você tem a impressão que você sabe o que é, mas a sua consciência não entende como que aquele conhecimento chegou dentro de você, né? Isso aí é um conhecimento que vem do nosso inconsciente, né? Tanto individual quanto coletivo também. Então, a gente ouve falar muito de arquétipos dentro do tarô, dentro de estudos esotéricos, né? A gente tem, assim, também várias coisas que dizem arquétipos femininos, que tem a ver com as fases lunares, né? O arquétipo da donzela, ou da menina, da mãe, da feiticeira, da anciã, né? Da sábia. Então, a gente tem vários desses arquétipos que a gente sabe que existe. Talvez a gente nunca tenha parado para ler nada a respeito, estudado, ouvido alguém dizer, mas a gente sabe que é um arquétipo. E aqui, no livro, o arquétipo que ela usa com estudo é o da mulher selvagem. Então, o que é o arquétipo da mulher selvagem? É o self instintivo, inato. O que é inato? Ele nasceu com a gente, ele tá aqui, é nosso instinto feminino, né? E aí ela diz assim, conhecer a mulher selvagem é um processo permanente, né? É um estudo para a vida inteira. Então, por isso aquele alerta lá de que respostas não são automáticas, imediatas. Esse aqui, estudar isso é uma prática, não é religioso, né? E também, que mais eu vou falando aqui das anotações, tá, gente? Eu sou professora, mas aí eu vou me seguindo aqui pelas anotações que eu fiz. Dedicar-nos ao questionamento e à reflexão é o melhor que a gente pode fazer, né? Então, pensar isso. Mulher selvagem. A doutora Clarissa diz assim, quando vimos essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável, com o feminino selvagem. Um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que já virou um fantasminha na nossa cabeça. A gente, durante a nossa vida, a gente pensou tão pouco nisso, teve tão pouco tempo para refletir a respeito disso, que já virou um fantasma pra gente nem sabe mais o que é. Esse relacionamento ele pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, né? Porque o que é selvagem é diferente do que é domesticado. E o que a gente sente e percebe socialmente é que todos querem que as mulheres sejam domesticadas, né? Não que elas sejam selvagens. As mulheres selvagens são julgadas. O relacionamento pode ser proscrito pela cultura. Aí entra também, né, o patriarcalismo, as grandes religiões, que por muitas vezes também colocam uma mulher num papel muito submisso, que não totalmente diferente desse aspecto selvagem. Ou simplesmente pode ser um relacionamento que não é mais compreendido, né? Um elo aí que foi cortado há tantas gerações que hoje, conscientemente, para a mulher já não existe mais esse contato, né? Com o self-instintivo inato, com ouvir a intuição dessa forma. Então, assim, nós podemos ter nos esquecidos do seu nome, podemos não atender quando ela chama o nosso, mas a nossa medula nós conhecemos e sentimos sua falta. A mulher selvagem nos pertence e nós pertencemos a ela. E aí, a doutora traz, assim, um trecho que eu acho tão importante que eu tenho que ler aqui, porque é isso, assim, eu acho que nenhuma palavra que eu poderia usar seria mais interessante ou facilmente compreendida do que isso. A mulher selvagem está na intuição, nas histórias, na vidência, no linguajar dos sonhos e da paixão, nas palavras, canções, signos e símbolos, nas ideias, sentimentos, impulsos e recordações. Ela é fonte de luz, treva e amanhecer. Às vezes, uma palavra, uma frase, poema ou história soa tão bem, soa tão perfeito, que faz com que nos lembremos, pelo menos por um instante, da substância da qual somos feitas e do lugar que é nosso verdadeiro lar. Ela brota quando percebemos que dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística, ou ao desejo de sonhar, um tempo ínfimo para a nossa vida criativa, o trabalho da nossa alma e os nossos verdadeiros amores. E aqui nesse trecho, na minha colinha, eu coloquei tudo em letra maiúscula. Por quê? Porque são 3 coisas que são muito interessantes aqui. Falar de fogueira mística, que é um fogo, é um desejo que tem dentro da gente, certo? Mas às vezes ele tá uma brasinha, bem pequenininho. E aí, o que acontece com essa brasinha? Ela pode ser acabada, ela pode ser quase extinta, ela pode passar por trás da nossa, né? Ela pode ficar presa lá no inconsciente, bem por trás da nossa razão. E quando a gente não exerce esse desejo de sonhar, de planejar, é impossível parir, né? Vida, projetos, arte. Então,
a vida criativa tá em letra maiúscula aqui, porque ela é algo de extrema importância para esse lado instintivo, esse lado feminino da nossa dualidade. Então, toda vez que a gente fala de refletir, de parir, de ser, a gente está falando em exercer essa vida criativa. Pode ser que nem todas sejam dançarinas, escritoras, atrizes, artistas, mas todas têm uma forma de exercer a criatividade de alguma forma dentro de si. Então, pode ser essa criatividade na cozinha, na contação de histórias, pode ser tantas coisas, né, que reavivam essa brasa dentro da gente, fazem com que a gente seja livre em sermos nós, né? Que é o objetivo tremendo aqui, é o maior objetivo de tudo isso. Então, assim, contudo, são esses vislumbres fugazes, originados tanto da beleza quanto da perda, que nos deixam desoladas, tão agitadas e ansiosas, que acabamos por seguir a nossa natureza selvagem. Quando farejamos o seu rastro, é natural que corramos muito para alcançá-la, e nos livremos da mesa de trabalho, dos relacionamentos, esvaziemos a nossa mente, viremos uma nova página, insistamos numa ruptura, e desobedeçamos as regras. Paremos o mundo, porque não vamos mais prosseguir sem ela, a mulher selvagem. Então, assim, pra mim, né, que gosto muito de histórias, né, eu sou leitora compulsiva, autora contumaz, eu leio muito, e às vezes, assim, até mesmo assistindo um filme, uma série, você tem contato com aquilo que te atrai, que te faz refletir, você sente, né, esse fogo dentro de você, dá aquele sopro de oxigênio nele, que você diz, aí existe beleza, aí existe criatividade, aí existe arte, né, é uma das coisas que nos permite apreciar a arte no mundo, né, de qualquer forma de expressão. E aí, o título do livro, Mulheres Correm com os Lobos. Claro que a doutora também é uma estudiosa, né, a respeito da vida dos lobos. Ela conta que ela passou algumas décadas estudando sobre os lobos, e aí ela gosta sempre de fazer esses paralelos. Então, aqui nós temos um paralelo entre lobos e mulheres. Os lobos e mulheres têm percepção aguçada, espírito brincalhão, elevada capacidade de devoção. Eles são gregários por natureza, nós somos curiosos, dotados de grande resistência e força, profundamente instintivos, têm grande preocupação com os filhotes, o parceiro e a matilha. Se adaptam, têm uma determinação feroz, são engenhosos, robustos, leais e gostam de perambular, mas têm consciência do seu território. Aí voltamos para aquela história de delimitar o território, né? E possuem grande força vital. Então esse é o paralelo gostoso que ela faz entre mulheres e lobos. E aí, ela cita que existem muitas portas para a mulher selvagem, né? A gente já falou de arte, já falou daquelas histórias e coisas que tocam essa brasa, né? Esse fogo místico dentro da gente. E também ela fala a respeito de algumas outras portas. Exemplos, né? Só exemplos, não é definitivo, mas vamos dizer assim. Cicatrizes profundas, histórias muito antigas. Pessoas que gostam do céu, do mar, da água, tanto que não conseguem aguentar, que anseiam por uma vida mais profunda e plena. E aí, ela termina a introdução de uma forma linda. Ela diz assim: portanto, se você é introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama Deus, uma mulher que ama todas essas coisas. E se você é uma mulher de coração singelo ou ambições de uma amazona. Se você quer chegar ao topo ou apenas levar uma vida simples um dia atrás do outro, se você é animado ou triste, pudica ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Então, assim, esse é um pouco do material que eu separei. Fiz a apostilinha pro pessoal que vai participar do grupo de estudos. Então, assim, vamos combinar o seguinte. Se você é de Itapetininga, vem participar presencialmente com a gente. Diz que você quer participar, a gente te coloca no grupo e a gente vai explicar certinho onde os encontros acontecem. É onde eu coloco o material didático também, que é autoral, mas, claro, todo baseado nos estudos do livro. E se você é de qualquer outro lugar do mundo, do planeta Terra, me procure, me fale, quero participar. A gente tem a parte online da reunião. E aí você também vai conseguir essa partilha, vai conseguir escutar, né, as reflexões e aí partilhar as suas próprias conclusões a respeito do estudo do livro também. Tá? A gente vai ter pelo menos 15 dias para ler cada capítulo. Tem capítulos que são curtinhos, como o primeiro, tem capítulos extensos, que talvez a gente até tenha que dividir o estudo em dois. É um período aí longo de tempo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu tenho certeza vai engrandecer todas nós. Compartilhar histórias, dar ouvidos à mulher selvagem, acender essa fogueira mística dentro da gente para que a gente possa cada vez mais curar o nosso feminino, fazer o mundo melhor. Um beijão, até mais.